galera, tudo bem? Professor Fábio Mangueira na área, né? E hoje, lembrando que ainda estamos em tempo de pandemia, use máscara, álcool em gel, né? Evite aglomerações e vamos para a aula de hoje, né? Deixa eu ver. Essa aqui, compartilhar, isso aqui. Isso aí, turma. Vamos nessa, né? Galera, hoje a gente vai falar sobre capacidade aeróbica, né? E aí a gente sempre coloca no fundo aí atrás alguma coisa ligada ao assunto da aula, né? E o que é, a primeira coisa, o que seria a capacidade aeróbica, né? É a capacidade de continuar e persistir em tarefas extenuantes, envolvendo grandes grupos musculares por períodos de tempo prolongados. Em outras palavras, é o que a gente chama nas aulas de educação física, quando você está lá com o professor e a gente escreve para o jeito, né, jogos escolares de Itabaianinha, e você diz bem assim, professor, eu vou correr corrida de resistência. E o que é uma corrida de resistência? É justamente fazer a corrida durante um grande tempo, né? Envolvendo a grande capacidade muscular que você tem, né? Assim também como a capacidade do sistema circulatório e respiratório do corpo se ajustar e de se recuperar dos efeitos das atividades moderadas e extenuantes. O que isso quer dizer, professor? Além da gente fazer atividade, né, que a gente chama de resistência, em outras palavras, conseguir fazer essa atividade por um maior tempo possível, também é a forma de o corpo, né, através do seu circulatório e do seu sistema respiratório, né, recuperar mais rapidamente desses exercícios físicos, né? Então, a capacidade aeróbica é de fundamental importância para vários esportes, principalmente aqueles que têm longa duração, que utiliza a atividade aeróbica, né? Existe a atividade aeróbica e a atividade anaeróbica. Vamos falar um pouquinho sobre o que é atividade aeróbica. A atividade aeróbica é aquela que tem o gasto do oxigênio, em outras palavras, aquela que faz o máximo possível de trocas gasosas, né? Que você necessita do oxigênio para nutrir os músculos envolvidos naquela atividade ou naquele exercício físico. Já no anaeróbica, você não necessita do oxigênio. E, professor, como assim? Um esporte que não necessita de oxigênio? Sim, é porque a duração da prova é tão curta, tão curta, tão curta, que ela não chega nem a fazer as trocas gasosas. Exemplo, uma corrida de 100 metros. Ela utiliza uma corrida de 100 metros de alto rendimento, dura em torno de menos de 10 segundos. Isso quer dizer o quê? Que o corpo não consegue fazer toda, ou não consegue fazer as trocas gasosas durante esse tempo, né? Então, é o que a gente chama de corrida anaeróbica, né? É aquela que não há o gasto de oxigênio. Então, vamos lá. E como medir a capacidade aeróbica? A capacidade aeróbica, ela pode ser medida por dois testes, né? E esses testes, ele consegue mensurar sua capacidade, né? Um é o teste de Leger, né? E o outro é o teste de Cooper, né? O teste de Leger, os dois testes foram desenvolvidos em 1982
E para que esses testes? Esse teste, ele vai dizer se o atleta está com sua capacidade aeróbica em dia. Então, o que ele quer dizer? Que se ele está apto a fazer aquela determinada prova, né? Se ele está condicionado fisicamente para aquela prova. Então, no alto rendimento, esses atletas que vocês estão vendo aí, Olimpíada, times de futebol, esses testes devem ser feitos na pré-temporada, né? E são feitos durante a temporada toda para ver se eles têm a sua capacidade aeróbica boa. Se o atleta não tiver uma capacidade aeróbica boa, ele vai ser afastado e vai desenvolver uma atividade a par para chegar à capacidade aeróbica suficiente ou uma capacidade aeróbica boa para determinada competição, né? E como é que funciona esses testes, professor? O teste de leg é o que a gente chama de teste de vai e vem. A gente coloca dois cones, ou dois chapéus chineses, ou duas marcações, assim como faz, em 20 metros de um terreno. E demarca-se a velocidade com bips. Em outras palavras, quando dá o bip, você tem que ir, voltar e fazer aquele percurso. E isso, cada vez mais, ele vai aumentando em 0,5 km por hora, por nível, né? Inicia com 8,5 km e a cada bip o indivíduo deve estar em um dos pontos em um formato de vai e vem. Em outras palavras, a cada bip ele tem que fazer aquele trajeto. Então ele vai, volta, dando pique. E aí ele tem uma tabela discriminada, né? Vamos dizer, em 4 minutos você chegou e fez 20 vezes esse percurso, né? Aí vão lá ver se em 20 vezes esse percurso, qual é a sua capacidade dentro de um estudo, né, que foi organizado em 1982 pelo desenvolvedor desse teste, que é o Luke Leger, né? E outra forma de se medir a capacidade aeróbica é através do teste de Cooper. O teste de Cooper já é diferente do teste de Leger, né? Por quê? Porque o teste de Cooper ele dura 12 minutos, né? É o teste mais popular para essa avaliação de capacidade respiratória, né? Cardiorrespiratória, né? Por quê? Porque ele é bem fácil de fazer, você joga 12 minutos, e só precisa de uma coisa, da pista e do cronômetro, né? E aí você vai verificando em 12 minutos, né, quanto você, em 12 minutos, percorreu aquela pista de oval ou plana, né, e vai ver quanto de percurso você fez, né? Então, é um teste que ele é bem prático, né? Você não precisa de muito equipamento e ele vai dar a capacidade física de uma pessoa. Vamos supor que em 12 minutos uma pessoa correu, durante esses 12 minutos, 2,5 km. Fez esse percurso e deu 2,5 km. No mesmo 12 minutos, outra pessoa, né? Vamos lá, deixa eu reformular tudinho para vocês entenderem. O atleta A, em 12 minutos, ele percorreu 2,5 km. O atleta B, nesses mesmos 12 minutos, ele percorreu 5 quilômetros. Então, quando você vai mensurar, você vai notar que o atleta B está mais condicionado fisicamente
e tem uma capacidade aeróbica muito maior do que o atleta A, porque nos mesmos 12 minutos ele correu o dobro do atleta A. Então, esse é o teste de Cooper, né? E são testes fundamentais para a gente entender a capacidade física, para a gente poder mensurar e analisar os nossos atletas no dia a dia. Então, quase todos os esportes utilizam esses em alto rendimento, pessoal. Eles utilizam esses tipos de teste para ver como é que estão seus atletas. Aí você vai dizer, professor, mas eu participo de um projeto ou de handebol, ou de judô, ou de futebol aqui, e nunca fizeram esses testes com a gente. Claro, por quê? Porque a gente não trabalha ainda com alto rendimento. Ah, professor, mas a gente não compete? Compete, mas não com uma fundamentação de ser em alto rendimento, de conseguir cada vez mais performance esportiva. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abração aí do professor